José era o filho mais velho de Jacó e Raquel. Com 17 anos, ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas ao lado de seus irmãos. Israel, seu pai, tinha uma preferência particular por José em relação aos demais filhos, já que ele era o mais jovem entre todos. Israel fez para ele uma túnica de lã fina, que na época era um símbolo de poder, o que gerou a inveja dentre os irmãos. Consequentemente, os irmãos de José desenvolveram um grande desprezo por ele e eram incapazes de se relacionar de maneira amistosa. José teve um sonho e contou a seus irmãos, o que aumentou o desprezo que eles já sentiam. Ouçam, por favor, o sonho que tive. Estávamos juntando feixes no campo e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês o cercaram e se inclinaram perante o meu. Os irmãos questionaram se ele realmente acreditava que teria poder sobre eles, o que intensificou ainda mais o ressentimento. Contudo, José teve um outro sonho e o compartilhou com seus irmãos, dizendo: Tive mais um sonho, e neste sonho vi o sol, a lua e 11 estrelas, se curvando diante de mim. Quando ele relatou isso ao pai e aos irmãos, seu pai o repreendeu, perguntando: Que sonho é esse que você teve? Nós, eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar diante de você? Todo esse acontecimento deixou o pai confuso, questionando se José realmente acreditava que todos se submeteriam a ele. A inveja tomou conta dos irmãos, enquanto o pai decidiu manter aquelas palavras apenas para si. Em uma ocasião, Israel perguntou a José sobre o cuidado de seus irmãos com o rebanho em Siquém e o enviou para verificar como estavam. Durante a procura, encontrou um homem que informou que seus irmãos haviam ido para Dotã. Quando os irmãos notaram que José se aproximava, conspiraram para matá-lo, referindo-se a ele como sonhador. Rúben, um dos irmãos, interveio e sugeriu que o colocassem em um poço ao invés de tirarem sua vida, planejando resgatá-lo depois. Ao chegar, José foi despido de sua túnica colorida e lançado num poço vazio. Em seguida, os irmãos avistaram uma caravana de ismaelitas e Judá propôs que o vendessem em vez de acabar com sua vida. Eles concordaram e negociaram José por 20 moedas de prata. Quando Rúben voltou, ficou arrasado ao ver que José não estava mais no poço. Para enganar o pai, os irmãos mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e apresentaram a Jacó, que reconheceu a peça e acreditou que uma fera selvagem tinha matado seu filho. Ele chorou profundamente pela morte do filho durante muitos dias, recusando-se a aceitar qualquer forma de consolo. José foi vendido como escravo no Egito e foi comprado por Potifar, um funcionário de alto nível do faraó. Deus estava com José e ele se destacou ao gerenciar a casa de Potifar, que percebeu que tudo prosperava graças a ele. Potifar confiava tanto em José que não se ocupava com mais nada, exceto com o que iria comer. José era atraente e, após algum tempo, a esposa de Potifar tentou conquistá-lo, mas ele recusou, dizendo que não poderia desobedecer a Deus ou trair o seu senhor. A mulher insistia e, em um dia específico, quando estavam a sós, tentou forçá-lo a ter relações com ela. José fugiu, deixando suas roupas para trás. Ela chamou os servos e acusou José de agressão, afirmando que ele havia corrido ao ouvir seu grito. Quando Potifar voltou, ela repetiu a mesma narrativa e ele ficou irado, ordenando que José fosse preso na cela com os outros prisioneiros. Mesmo encarcerado, Deus continuou a apoiar José e ele ganhou a confiança do carcereiro, que lhe confiou o cuidado de todos os detentos. O carcereiro não se preocupava com nada, pois tudo o que José fazia tinha sucesso. Certa vez o copeiro Mor e um padeiro Mor do faraó do Egito desagradaram o soberano e foram aprisionados, onde tiveram a oportunidade de conhecer José. O responsável pela prisão encarregou José de cuidar deles. Naquela mesma noite, os dois tiveram sonhos que os deixaram perturbados, devido à falta de compreensão sobre o seu significado. José, percebendo que eles estavam tristes, perguntou o que os afligia.
e, ao descobrir sobre os sonhos, pediu que os revelassem, afirmando que as interpretações são de origem divina. O copeiro mor compartilhou seus sonhos sobre uma vinha que produzia uvas e José revelou que em 3 dias ele retornaria ao seu posto. O copeiro mor foi incentivado a lembrar-se de José e conversar com o faraó para que este pudesse ser liberto da prisão. Depois o padeiro também narrou seu sonho, que consistia em cestos cheios de pães, e José previu que ele seria executado em 3 dias. No 3º dia, durante um banquete, o faraó restaurou o copeiro ao seu antigo posto e sentenciou o padeiro à forca, exatamente como José havia predito. No entanto, o copeiro se esqueceu de mencionar José. O faraó teve uma série de 2 sonhos em um intervalo de 2 anos. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas robustas e saudáveis, seguidas por 7 vacas magras e feias, que devoravam as vacas saudáveis. Em seu segundo sonho, ele viu 7 espigas cheias e saudáveis, seguidas por 7 espigas secas e queimadas, que consumiam as espigas boas. Ao despertar, o faraó ficou inquieto e chamou todos os intérpretes de sonhos e sábios do Egito para explicar as visões, mas ninguém conseguiu resolver o enigma. O copeiro mor, que estava preso ao lado do padeiro mor, lembrou-se de José, um hebreu que tinha conseguido interpretar seus sonhos. Ele informou ao faraó sobre José, que foi rapidamente trazido da prisão. Quando se apresentou ao faraó, José disse que não era ele quem interpretava os sonhos, mas que a resposta viria de Deus. O faraó compartilhou suas visões com José, que revelou que ambas as experiências tinham o mesmo significado. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas boas representavam 7 anos de abundância, enquanto que as 7 vacas magras e as espigas secas representavam 7 anos de fome. José esclareceu que a fome seria tão intensa que a prosperidade anterior seria esquecida. Ele avisou o faraó de que, como a mensagem foi repetida, isso constituía um aviso de Deus e aconteceria em breve. José sugeriu ao faraó que escolhesse um homem sábio e competente para governar o Egito, que guardasse 1/5 da colheita durante os anos de fartura e que preservasse os alimentos para os anos de penúria. O faraó ficou impressionado com a forma como José interpretou os sonhos e, ao notar sua sabedoria, decidiu colocá-lo em uma posição de grande poder. Ele nomeou José como governador do Egito, colocando-o no comando de toda a nação. Faraó presenteou José com roupas finas, um colar de ouro e deu um novo nome para ele, além de oferecer-lhe uma esposa. José tinha 30 anos quando se tornou governador e começou a armazenar grãos durante os 7 anos de abundância, acumulando uma quantidade tão imensa de trigo que não podia ser contabilizada. Nesse período, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que simbolizavam o esquecimento de suas antigas aflições e seu crescimento na terra onde havia vivenciado a dor. Após os 7 anos de fartura, tiveram início os 7 anos de miséria, conforme a previsão de José. A falta de alimento afetou diversas áreas, mas no Egito havia alimento à disposição. A população pediu socorro ao faraó, que os orientou a buscar José e seguir suas orientações. José abriu os depósitos de grãos e vendeu aos egípcios, além de pessoas de outras nações que vieram ao Egito em busca de alimento, já que a fome era intensa em todas as partes. Jacó percebeu que havia comida disponível no Egito e indagou a seus filhos sobre o motivo de estarem inativos. Ele então tomou a decisão de enviar os filhos ao Egito para adquirir suprimentos, mas decidiu não enviar Benjamim, preocupado com o que poderia acontecer a ele. Os 10 irmãos de José foram em busca de trigo devido à fome que assolava Canaã. Ao chegarem, José, que ocupava o cargo de governador do Egito, reconheceu seus irmãos quando eles se ajoelharam diante dele, mas eles não o identificaram. José os confrontou de maneira dura e falsamente alegou que eram espiões. Os irmãos se defenderam afirmando que eram pessoas honestas e mencionaram que tinham um irmão mais novo com seu pai e que um estava ausente. José insistiu que eles eram espiões
e pediu que trouxessem o irmão mais novo para provar a verdade de suas palavras, enquanto prendeu um deles. Após 3 dias, ele propôs que um deles então ficasse preso e os outros levassem comida para suas casas. Os irmãos se lembraram de José e sentiram remorso pelo sofrimento que causaram ao vendê-lo, se culpando por isso. Rubem citou que havia divertido para não prejudicarem José. José, que escutava tudo por meio de um intérprete, ficou comovido e saiu para chorar. Ao retornar, manteve Simeão prisioneiro e ordenou que enchessem seus sacos com grãos, devolvendo também o dinheiro que trouxeram. Ao voltar, informaram Jacó sobre os acontecimentos e descreveram o tratamento que receberam. Ao encontrarem o dinheiro em seus sacos, ficaram apavorados. O pai de Benjamim se opôs ao deixá-lo partir, temendo que não voltasse, uma vez que José e Simeão já não estavam mais presentes. Rubem ofereceu seus próprios filhos como uma forma de garantia para assegurar o retorno deles, e Jacó consentiu com grande tristeza. José acolheu a todos e organizou um grande banquete, contente por conhecer seu irmão mais novo, e também devolveu Simeão. No dia seguinte, ele preparou o suprimento para a viagem e colocou uma taça na bolsa de Benjamim. Ao partirem, José deu ordens para que fossem seguidos e interceptados para que a taça fosse encontrada. Durante a busca, a taça foi descoberta na bolsa de Benjamim. E todos rasgaram suas vestes, voltando a José, que afirmou que aquele em que a taça foi achada deveria ser seu escravo para sempre. Judá, com tristeza, dirigiu-se a José, contando a história e expressando o quanto Jacó amava aquele menino. Ele não conseguiu mais se conter e revelou sua identidade para seus irmãos. Isso ocorreu após 2 anos de seca extrema. Ele prometeu a eles a terra de Gozém e os orientou a voltar rapidamente com seu pai. Essa informação agradou a Faraó. Jacó recebeu a notícia e se apressou a seguir em direção ao Egito. 66 pessoas acompanharam Jacó até o Egito, além da família de José, totalizando 70 pessoas no local. José enviou sua família para a região de Gozém, que era uma área dedicada à criação de gado, uma atividade abominável para os egípcios, pois seus deuses eram associados ao gado. Jacó chegou no Egito com 130 anos. Após algum tempo, José recebeu a notícia de que seu pai estava enfermo. Então ele levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para visitar o avô. Ao perceber a chegada de José, Jacó com dificuldade sentou-se na cama. Ele compartilhou com José uma visão que teve de Deus Todo-Poderoso em luz, na terra de Canaã, onde recebeu uma bênção e a promessa de que sua linhagem se multiplicaria, formando muitas nações, e herdaria a terra para sempre. E finalizou: preste atenção, José. Os seus 2 filhos que nasceram no Egito, antes de eu chegar aqui, são meus. Efraim e Manassés serão considerados como Rubem e Simeão para herdar suas porções. Quando Israel avistou os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu: são os filhos que Deus me deu neste lugar. Então Israel pediu: traga-os aqui para que eu os abençoe. Enquanto José ajeitava os filhos, colocando Efraim à sua esquerda e Manassés à direita, Jacó cruzou os braços, abençoando Efraim, o mais novo, com a mão direita, mesmo sabendo que Manassés era o mais velho. José tentou fazer com que Jacó mudasse de ideia, mas ele permaneceu firme com a sua escolha, profetizando que Efraim teria um papel maior e se tornaria uma multidão de nações. Jacó abençoou os meninos, afirmando que eles seriam como os demais filhos de Israel. Ele também informou a José que, embora estivesse à beira da morte, Deus os acompanharia e os devolveria à terra de seus antepassados. Finalmente, Jacó deu a José uma porção adicional de terra. Jacó reuniu seus filhos e informou que revelaria o que iria acontecer no futuro. Ele iniciou com Rubem, seu filho mais velho, reconhecendo sua força, mas também mencionou que ele havia desonrado o leito de seu pai, o que resultou na perda de seu direito à primogenitura. Continuou falando sobre Simeão e Levi, enfatizando sua natureza violenta e dizendo que seriam dispersos entre as tribos de Israel. Judá foi elogiado por sua força, com a afirmação de que seus irmãos se curvariam a ele.
Destacou que o cetro permaneceria com Judá até a chegada de um líder significativo. Zebulun atuaria como um porto para as embarcações, enquanto Isacar se mostraria forte e trabalhador. Dan, uma tribo conhecida por sua justiça, mas também estaria associada ao perigo. Gad enfrentaria batalhas, mas sairia vitorioso no final. Aser desfrutaria da propriedade e abundância, enquanto que Naphtali traria palavras agradáveis. José foi descrito como alguém produtivo, que superou a adversidade pela força divina. Suas bênçãos seriam superiores às de seus antecessores. Benjamim seria feroz, um caçador durante o dia, compartilhando sua conquista à tarde. Jacó abençoou cada uma das 12 tribos de Israel, conforme suas características, e em seguida ele deu orientações sobre seu sepultamento, pedindo para ser enterrado ao lado de seus pais na cova de Canaã. Após concluir suas orientações, Jacó faleceu e se reuniu com seu povo. Após a cerimônia de sepultamento de seu pai em Canaã, no local de descanso de Macpela, José e seus irmãos retornaram ao Egito. Com a perda do pai, os irmãos de José ficaram receosos de que ele buscasse vingança pelas ofensas sofridas. Portanto, enviaram uma mensagem para ele dizendo que seu pai tinha solicitado que ele os perdoasse. Ao ouvir isso, José ficou emocionado e chorou. Os irmãos se prostraram diante dele, oferecendo-se como seus servos. José os tranquilizou, afirmando que não se vingaria, pois Deus havia convertido a maldade em algo bom. Ele também prometeu cuidar deles e de seus filhos. José viveu até atingir a idade de 110 anos. Viu a terceira geração de seus descendentes e fez com que seus irmãos se comprometessem a levar seus restos mortais para a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados.